Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Que ele seja um dia de alegria, um dia de felicidade. Esse era o desejo do salmista, este é o meu desejo também, e acredito que este seja também o seu desejo para esse dia. Nós estamos aqui mais uma vez aos pés do Mestre, e não é possível estar aos pés do Mestre sem ler, meditar e orar a sua santa palavra. Por isso hoje nós vamos meditar Mateus capítulo 15, versículo 21. Diz assim: Desde então Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Meus irmãos e minhas irmãs, o que a gente observa aqui, primeiro, Jesus tinha ciência. Jesus era consciente de que era o tempo dele ir morrer em Jerusalém. Isso é fundamental. A pessoa saber em que tempo ela está vivendo. Não construir nenhum auto-engano. Aceitar o tempo. A vida, ela é cíclica e curta. Feliz do homem que percebeu isso e aceita isso com tranquilidade. Que aceita que a vida é curta e que a vida é cíclica. Feliz o homem que, como Jesus, percebe o tempo. É tão triste quando a gente vê pessoas adultas fazendo papel de criança. A pessoa vive fora de sincronia, fora do seu tempo. Como é bonito você ver uma pessoa aceitando o seu tempo, aceitando a sua idade, aceitando a sua história, aceitando os acontecimentos, as perdas, os ganhos, que faz parte da vida. Segunda coisa, nós observamos aqui hoje o medo doentio de Pedro. Pedro tinha um medo doentio da morte. Era literalmente uma fobia que Pedro sentia da morte. Uma fobia. Ele tinha muito medo da morte. E por isso, ele começa a interpelar Jesus. Mas Jesus tinha acabado de dizer que ele ia para Jerusalém, que ele ia morrer, mas que ele ressuscitaria. Pedro diz: não, Senhor, isso não pode acontecer. Quando Jesus disse que ia morrer, um medo tão grande tomou Pedro, que Pedro nem escutou o que Jesus falou que ele iria ressuscitar. Muito pelo contrário. Pedro agiu por medo. Você percebe no texto o impulso de Pedro dizer: não, Senhor, pelo amor de Deus, não vai acontecer. Quantas atitudes, quantas coisas nós tomamos, nós fazemos na nossa vida, quantas decisões nós tomamos interpelados pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Eu tenho medo de que algo aconteça, eu começo a agir como se algo que eu temo já estivesse acontecendo. E foi o que aconteceu com Pedro. O medo de Pedro fez Jesus se posicionar. Afasta-te de mim, Satanás. Você não pensa como a Deus, mas pensa como homem, pensa como ser humano. Por que Jesus disse isso? Porque, irmãos, o medo é um dos maiores instrumentos de Satanás. As pessoas bebem por medo, as pessoas
ingerem bebida alcoólica em excesso por medo, usam drogas por medo, roubam por medo, praticam injustiças por medo. Você não tem ideia de como o medo está na sala de fundo das ações dos homens. Quantas atitudes os homens tomam por medo? Como que o medo tem sido a motivação de muitos homens. Por isso Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Tua presença me incomoda. Nitidamente Jesus viu que era maligno a atitude de Pedro, e muito mais maligna do que a atitude, do que a fala de Pedro, era a sua motivação, que era o medo, que era a fobia, que era o medo doentio. Não existe a história o medo bom e o medo ruim, não existe isso. Medo é medo. E todo medo nos traz prejuízo. Todo medo nos reduz. Todo medo limita a nossa visão. Todo medo nos faz infeliz. Todo medo atrapalha os nossos relacionamentos. O medo é a origem do ciúme, da inveja. Enfim, o medo não faz bem. Não confunda prudência com medo. Prudência é uma coisa, medo é outra coisa. E por isso, com essa consciência, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, por Jesus, seu Filho amado, nós te pedimos neste momento a graça de aprender, Senhor, a perceber o tempo. Dá-nos a graça, Senhor, de aprender a perceber o tempo. Que tempo nós estamos vivendo, Senhor? Dá-nos a graça de aceitar o nosso tempo, aceitar a nossa história, aceitar os nossos limites, aceitar os nossos acertos e aceitar principalmente os nossos erros. Dá-nos a graça, Senhor, de fazer, Senhor, comunhão com a nossa existência. Livra-nos de todo medo, Senhor. De todo medo que nos prende, de todo medo que nos impossibilita, de todo medo, Senhor, que tem gerado sofrimento, angústia, dor. Livra-nos do medo, ó Pai. Nós te pedimos por Jesus, seu Filho amado, nosso Senhor. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter mais pessoa aos pés do Mestre, curta e compartilhe esse vídeo. Quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, mais pessoas serão alcançadas através dessa plataforma digital.